Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, vou gravar um vídeo falando. Não sei quando que eu vou conseguir upar. Eu tenho tentado upar certos vídeos, não tô conseguindo. Reinicia, dá uns problemas lá. Vamos ver quando que eu vou conseguir upar isso aqui. Mas hoje, no dia que eu tô gravando, né? É dia 9 de agosto. Então vamos ver quando é que eu vou conseguir upar o vídeo, né? Mas vocês veem que esses dias tem acontecido um monte de. Acontecido não, ter ficado famoso. Porque acontecer sempre acontece, infelizmente. Tem acontecido. Tem ficado famosos e bastante notórios certos casos aí de agressão, certos casos de, inclusive, de morte, né? E houve, inclusive, houve caso de estupro, houve caso do ex-namorado que matou a ex-namorada a facadas, pediu um abraço para ela, matou ela a facadas. E houve também o caso aí da moça que foi jogada do quarto andar. Não, o nome dela era Tatiana Spitzner. Ficou muito famoso, ficou muito comentado, eu digo, né? E o que que acontece? Algumas pessoas me falaram, fala aí do caso dela. Eu ainda não havia me inteirado 100% de como que havia sido esse caso. Eu li mais um pouquinho, pesquisei alguns links, li mais um pouquinho e acabei vendo o caso dela, né? E foi assim lamentável o que aconteceu com ela, porque ela, uma moça, né, que era jovem, tinha toda uma vida aí ainda para viver, foi morta pelo próprio marido. Muita gente ainda ficava com aquilo, ai, será que ela não se jogou? Será que ela não se jogou? Gente, pensa no seguinte: mesmo que ela houvesse se jogado, mesmo que isso quem tem que responder é a perícia, isso que tem que responder é a justiça, não somos nós aqui no canal. Mesmo que ela houvesse se jogado, o que tinha acabado de acontecer? Eles tinham brigado feio. O rapaz, o marido dela lá, havia agredido a no carro, lhe arrastou para dentro do elevador, agrediu dentro do elevador. Ele só fica transtornada. Mesmo que ela houvesse se jogado, e aqui eu não estou dizendo que ela se jogou, mas se ela houvesse se jogado, mesmo se essa moça houvesse se jogado, gente, ele teria sido responsável pela morte dela, porque incitação a suicídio, provocação de um suicídio também é crime. Ah, mas Sara tem que ver. Tá, tudo isso quem tem que ver a perícia não é a gente. Mas é o seguinte. É o seguinte, tá, gente? É o seguinte. Pensem no seguinte, tá? Pensem no seguinte. Houve uma briga muito feia. Não foi uma briga, aliás, né? Foi uma agressão, porque ela não tinha nem como reagir. Você viu o tamanho dele, você viu o tamanho dela, né? Ela não tinha nem como reagir ali. Ela não tinha como se defender. Olha o tamanho dele, o tamanho dela. E mesmo que não houvesse agressão física, ele já a estava agredindo moralmente, psicologicamente há um tempão, pelo que as fontes aí disseram, né? Os sites, as fontes disseram. Gente, me falaram para fazer vídeo sobre. Eu estou fazendo e deram a dica, né? Faça um vídeo falando do caso da Tatiana Spitzner. Tudo bem. Eu vou fazer o vídeo, porque assim, eu acho assim, em casos assim não tem muito o que falar. É extremamente lamentável quando uma relação tóxica tem um desfecho desse. É extremamente lamentável.
E também, gente, é o seguinte. Não teria muito o que falar. Porque apesar deste caso estar famoso, vive acontecendo. Não estou dizendo que é normal e muito menos aceitável. É inaceitável esse tipo de coisa. Porém, é extremamente comum esse tipo de coisa. É extremamente comum. Cerca de 12 mulheres morrem por dia para parceiros ou ex-parceiros. Por causa de parceiros ou ex-parceiros. Gente, então é extremamente comum. A gente está aqui falando desse caso, enquanto a gente está falando, em algum lugar do Brasil está acontecendo igual ou semelhante. E não é nada de outro mundo. É algo que acontece muito próximo da gente. Mas assim, então, o que eu deveria falar, já que é extremamente lamentável? Não tem muito o que falar acerca de um ato lamentável. Mas alguns detalhes a gente pode pegar desse caso em especial. Em primeiro lugar, gente, os dois tinham estudo. Ela era advogada e ele, se eu não me engano, era biólogo. Os dois tinham estudo. Muita gente acha que certos tipos de comportamento, certos tipos de agressão só acontecem com pessoas que não têm estudo. Ah, fulaninho é bronco bruto. As pessoas ainda acham que quem tem uma formação superior é melhor do que os outros. Gente, eu creio que formação superior te ajuda a viver no mundo. Te ajuda a viver no mundo. Te ajuda a arrumar um emprego. Mas é uma educação extremamente, como é que eu posso dizer? É extremamente fria. Não é uma educação para você. Não é nada assim. Não forma caráter. Ensino superior nenhum forma caráter. Eu creio que o ensino superior ele pode até te lapidar um pouquinho, mas não te transforma em outra coisa. Ninguém com mau caráter, ninguém com desvio de conduta grave vai ser melhor porque frequentou uma universidade. Tem muita gente que é formada, tem mestrado, tem isso, tem aquilo, mas nem uma livre docência em Harvard ia transformar, por exemplo, um psicopata, um sociopata, um narcisista num ser humano mais digno e talvez ensinar ele a abusar melhor e de maneiras mais neutras, mas não ia transformar ele num ser neutro, eu digo, para ele não ser pego. Não para os outros, o dano ia ser igual ou pior. Mas não ia ajudá-lo a ser um ser humano melhor. Não ia transformá-lo em outra coisa. Então as pessoas ainda têm essa ilusão. Mas o fulano é formado? Tá, e daí que ele é formado? Ele tem uma formação que talvez o ajude a exercer uma profissão, mas não vai mudar a personalidade dele. Relembrando que o ex-marido, eu não sei se está vivo, se está morto, o ex-marido da Maria da Penha era professor universitário. Fez o que fez com ela, né? Então, inclusive no filme Vidas Partidas, que é um filme análogo à vida de Maria da Penha, embora use outros nomes mas usa situações muito semelhantes, o personagem principal é formado e dava aula na universidade. Tinha mestrado, tinha doutorado, tinha estrito senso. É que nem uma professora minha dizia. Professora da faculdade. Mestrado é um TCC melhorado. O mestrado pode te habilitar para
você dar aula numa universidade para qualquer coisa, mas não te habilita a ser um ser humano melhor. O pensamento que eu tenho. Eu passo que eu também já conheci muita gente que era semi-analfabeta, que mal sabia ler e escrever o próprio nome, que infelizmente não teve acesso a estudo. E mesmo assim a pessoa tinha uma clareza de ideias, uma clareza de visão e uma sabedoria de vida que muita gente formada não tem. Então isso de estudo, principalmente o estudo formal, quer dizer muita coisa não. Em relação ao caráter de cada um. Os dois, você vê, os dois estudados e os dois num nível, né? Que as pessoas, ai que legal, ele é formado, ela é formada, né? Um nível semelhante de formação, apesar das áreas serem diferentes. É um mito, né? A pessoa formada é melhor preparada. Não, não é. Melhor preparada talvez para exercer uma profissão, um determinado cargo, mas não é melhor ser humano do que quem não é formado. É uma ilusão que as pessoas ainda têm. Segundo, inclusive eu conheci uma moça, uma vez ela falou que ela queria escrever um livro sobre a violência doméstica em lares de classe média alta, que a maioria das pessoas não tem essa ideia. Mas tem muito. Então, segundo lugar, os dois eram muito bonitos, né? Ou seja, se o cara fosse um brucutu, se o cara fosse um cara lá do meio da quebrada, lá do meio do não ser feio, horroroso, barrigudo, pançudo, careca, nossa, aí já né? É a mesma coisa aquela visão de vilão de desenho de criança. É feio, o vilão é feio, não sei o que é feio, tudo é feio. Na vida real, uma pessoa nociva pode ter um rostinho bonito, né? Na vida real, uma pessoa pode ter um rostinho bonito. Então, né, segundo mito aí quebrado. Você olhava as fotos daquele rapaz, você não via nada de tão monstruoso, você não via. Era um rapaz bonito, bem vestido, bem apessoado. Você jamais diria que ele faria o que ele fez. Então, outro mito a ser quebrado. Às vezes a pessoa com uma carinha bonitinha, uma aparência impecável, pode fazer barbaridades. Terceiro lugar, as fotos nas redes sociais. Os dois ali passeando. Tinha uma foto deles com o cachorro. Tinha uma foto deles não sei onde. Tinha foto deles fazendo viagem pro exterior. Ai, que legal! Como pode ser ruim uma viagem pro exterior? Se você estiver com uma pessoa infernal, é péssimo. E todo mundo que vê aquelas fotos pensava, nossa, que casal modelo. Né? Os dois bonitos, os dois formados, os dois jovens, bem-sucedidos, viajando para o exterior. Nossa, quem não quer ter uma vida dessa? Então também as fotos enganam muito em rede social. Houve gente, depois que eu terminei com Eu Odeio Amor, que falou assim, nossa, mas o amor de vocês na rede social parecia ser tão real. Ele fez questão de espalhar um monte de foto, um monte de coisa da gente na época. Se fosse hoje, eu não teria espalhado fotos tão depressa. Porque eu teria dito o seguinte, escuta, a gente nem sabe se vai dar certo. Como assim não vai dar certo? Bem, a gente não se conhece. Se a gente se conhecer, são outros 500. Mas enquanto não se conhece, é melhor não botar foto. Mas enfim.
Muita gente tem fotos legais no Instagram, no Facebook, nesse, naquele outro. E a vida cotidiana não é aquela maravilha, não. Tanto que, né, surgiram aí prints de conversas da moça com uma amiga dela, dizendo que ela não aguentava mais. Que o cara sequer dirigia a palavra para ela, que o cara tinha ódio dela. E ela tava louca pra pedir divórcio. Não pediu. Infelizmente não deu tempo de pedir. Quarto lugar. Os dois eram de classe média alta. Ou classe alta, não tô sabendo agora se é. Parecia classe média alta, né? Mas eles tinham poder aquisitivo. Se conheceram na zona nobre de Curitiba. Curitiba é uma cidade, né? Dizem, eu nunca pisei lá. Mas dizem que é uma cidade assim, muito limpa. Muito. Tá, né? Uma cidade bem. É uma cidade assim, bastante civilizada. Você vê, ninguém imagina que um assassinato dentro do casamento ocorra num lugar desses, com um casal desses. Que eu tô falando todas essas coisas aqui. Que as pessoas olham e pensam, nossa, que casal legal, né? Às vezes o Zé da esquina com a Maria das Couves é mais feliz. Como eu já falei aqui, por exemplo, outro caso que eu falei aqui uma vez, de um casal de deficientes, onde os dois pareciam se dar muito bem, porque os dois conhecem as vicissitudes da sua deficiência. Aí tem muita gente que fala, né? Infelizmente tem muita gente que é maldosa e fala: ai, pra que deficiente vai casar? Vai viver desse jeito? Mano, se eles se amam, se eles se respeitam em primeiro lugar, muitas vezes é muito mais feliz do que esses casalzinhos que parece modelinho e não é. Modelinho de nossa, que maravilha, vai viajar pro exterior. Sabe aquela coisa, aquele casal modelo de Facebook, né? Então vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar aqui. Tudo isso que eu falei, muita gente, quando o casal ainda não aconteceu uma coisa grave como essa, porque esse é o último estágio. O cara jogar a mulher pela janela é o último estágio. Há muito tempo já devia estar acontecendo um monte de coisa ali nessa relação. Aquele foi o último estágio. Vizinho não tá nem aí. Família muitas vezes não se importa. Ou, dá mais um tempinho que vai mudar. Já falamos aqui, no caso deles, eu não sei se era, mas já falamos de pessoas que frequentam igreja, vai pra igreja. Perdoa ele. Tem gente que fala assim, só com muito joelho no chão pra fazer o marido largar a amante. Não é assim, gente. Vai ficar de joelho no chão pro marido largar a amante. Você quer esse cara de volta depois de saber que ele teve amante? Entendeu? Já começa por aí. Mas tem muita gente que... Como é que eu posso dizer aqui, gente? Tem muita gente que vai levando, não, vai melhorar, não melhora, piora e fecha nisso aí. E fecha nisso aí. Muitas relações ruins têm esse desfecho. E aí, gente, o que acontece? Muita gente fala assim, tem gente que é cruel, mesmo a mulher tendo morrido e tal, da maneira cruel que ela morreu. Tem gente que chega e fala assim, mas ela não sabia que ele era assim? Mas a mulher sabe que o cara é assim. Tem gente que fala assim. Gente, a minha opinião sobre isso é a seguinte, uma vez eu tive uma aluna, já era adulta, né?
Eu dei ela para muito adulto. E ela estava recém-divorciando e ela falou assim, olha, ele era assim, não houve agressão física, mas houve muita agressão psicológica, houve muito chifre, e houve algumas coisinhas lá e ela saiu fora. Aí o que que aconteceu? Saiu fora e eu perguntei pra ela, mas ele já era assim no namoro? Ela falou, olha, ele era assim, mas a gente acha que vai mudar. Às vezes a gente já passou muitos anos com a pessoa e tem medo de jogar aquela relação fora e recomeçar a vida do zero. Então a gente vai ficando. Então o que que acontece, gente? Às vezes a mulher percebe sim que o cara é violento, que o cara é ciumento ao extremo, que o cara. Essa moça, por exemplo, que eu tô falando que ela foi casada e separou, ela disse que houve um momento em que ele deu em cima da tia dela. O cara deu em cima da tia dela. Quer dizer, e a mulher sabe, ela percebe, só que, deixa pra lá, homem, é assim mesmo. Ah, todo homem tem defeito. Uma vez eu ouvi uma falar: eu vou largar do pai dos meus filhos. Eu vou arrumar outro. Eu acho que mudar de marido é mudar de problema. Só que depende do problema, né, gente? Porque tem, por exemplo, uma analogia bem tosca aqui, né? Bem simples. Uma coisa é resfriado, outra coisa é pneumonia, né? Então, uma coisa é um machucadinho, outra coisa é uma úlcera. Então, o que que eu tenho a dizer acerca disso? Tem problemas e problemas. Tem gente que acha que mudar de marido é mudar de problema. Às vezes sim. Se o problema for fácil de resolver, se o problema der para resolver com diálogo, tudo bem. Mas se for uma coisa grave, gente. Lembrando, reiterando que todo casal discute, todo casal briga de vez em quando, mas uma coisa é uma discussão. Outra coisa é a pessoa insistir num comportamento que ela sabe que é nocivo e nunca tentar corrigir, tipo, nada. Aí vai piorando, piorando, piorando. Quando você vai ver, dá um negócio horroroso. Então o que acontece, gente? Olha só. Olha só o que acontece, gente. Às vezes a mulher percebe que o cara é assim, mas ela, por exemplo, também tive uma outra aluna, mais velha ainda do que essa, que ela tinha filhas jovens que já eram adultas, mas eram bastante jovens, no início dos 20 anos. E ela falava assim mesmo para as filhas. As filhas eram bonitas, cada uma cursando faculdade, cada uma com carro na porta. Filha, se você perder esse aí, não tem outro. Toma cuidado para não perder esse aí, porque depois não tem outro. Eu já ouvi mais de uma mulher falar assim. Toma cuidado para não perder esse aí, senão depois você não acha outro. Pergunta que não quer calar. Então, se aquela relação acabar, teu mundo acabou. Acabou tudo. Então a mulher ela vai escutando isso ao decorrer da vida e ela vai achando que. Claro que tem mulher abusiva também, gente, mas eu já reparei que até mesmo em casa em que mulher é abusiva com homem, o homem, via de regra, não é sempre, mas via de regra, quando chega num determinado ponto, ele vai lá, ele separa. Os relatos que eu já recebi de homem, foi o homem que separou. Foi o homem que impôs limite e separou. A mulher, às vezes, ela fica uma vida inteira a separar. Não separa. Ou até separa, mas depois volta, enfim.
É aqui, né, que às vezes a pessoa volta até 7 vezes com o abusador. Novamente, não posso julgar, porque os laços da codependência, os meandros da codependência, eles são muito complexos, né? Mas assim, a mulher cresce escutando isso aí. Não, porque se perdesse não arruma outro. Uma vez eu ouvi também uma mulher falando. Porque, não importa se é gordinho, não importa se é careca. Gente, isso de aparência é o de menos. Muita gente dá valor pra aparência, quando na verdade o que tem valor são outras coisas. Não importa se é gordinho ou se é careca. Se tem que segurar aquele, porque depois não tem outro. Isso aqui. Até aí tudo bem. Por aparência, tudo bem. Agora, falta de caráter e outras coisas ali já fica mais difícil de tolerar. Até porque elas têm o costume de crescer. Elas não vão sumir sozinhas. E o que, que acontece, gente? Às vezes, eu não vou dizer que é o caso dessa moça que veio a falecer, Tatiana Spitzner, o nome dela, né? Eu não vou dizer que foi com ela, sabe por quê? Eu não tava ali pra ver, mas muitas vezes em casos de mulheres que namoram com homens que são abusivos, sabe o que acontece? Ela tá namorando, aí começa a acontecer. O cara às vezes dirige com raiva, o cara às vezes começa a triangular, o que muito como triangulação é mato. Triangulação acho que é uma das formas mais comuns e frequentes de abuso, né? É muito comum. Inclusive entre pessoas que não são sociopatas, que não são narcisistas, que não são cluster B. Mas é extremamente comum e às vezes a pessoa aprendeu com os pais em casa e vive fazendo com todo mundo na rua. Às vezes o cara começa a triangular, começa a comparar com a ex, começa a comparar com a vizinha. Aí ela vai às vezes desabafar com uma mulher mais velha, com a mãe, com uma tia, com uma avó, enfim, com uma irmã mais velha. E mulheres um pouquinho mais velhas, o que, que elas falam? Ah, minha filha, mas ele é bonito. Mas ele é boa pinta. Mas ele é formado numa faculdade boa. Ah, minha filha, mas a família dele é boa. Ele vem de família boa. E o que é vir de família boa? É morar bem, é ter casa própria, num bairro bom. É isso que é vir de família boa para certas pessoas. Ah, minha filha, mas ele é formado, mas ele ganha bem, mas ele vai dar uma vida boa para você. E ele tá te comparando com a ex? Ele tá querendo ver se você gosta dele. Imagina, isso daí não é nada. Ah, ele pegou o carro e dirigiu depressa e tá nervoso. Tem paciência que passa, velho. É de você que ele gosta. Ah, ele fez isso, aquilo com a ex-namorada? Não, é de você ele gosta. Da ex ele não gostava, não. De você ele gosta. Já vi muita mulher, principalmente mulher mais velha, falar isso. E o que, que a pessoa faz? Ah, aí sempre vem aquela, não, porque você já tá com X anos. Não pode ficar escolhendo muito, não. Que isso, menina? Você vai escolher muito? Vai nada. Outro desses você não acha. Porque ele é bem formado, porque ele ganha bem. E a pessoa fica, né? Se eu terminar com ele, outro desse dificilmente eu vou achar. Aí a pessoa coloca o que na frente da falta de caráter? É bonito, formado numa boa universidade. Que é tudo o caso desse cara que matou a esposa. É bonito, é bem formado, viaja pro exterior, boa pinta, tem carrão, só que tem fora de caráter. Gente, é bom ter casa própria? É. É bom ser formado numa boa universidade? É. Mas isso não vai apagar outras coisas. É como eu já falei aqui, por exemplo, um vaso de planta que você coloca
num, numa estante toda suja, toda empoeirada, o vaso e planta é lindo, mas a estante continua imunda. Se você não limpar a estante, vai continuar imundo, porque você pode pôr a flor mais linda do mundo ali em cima. É a mesma coisa, uma pessoa falta de caráter, tem enfim, maus hábitos. Às vezes tem um transtorno de personalidade. Ah, mas é bonita, mas é bem formada, mas sem dinheiro. O transtorno continua ali. O transtorno continua ali, gente. E aí o que acontece? A pessoa às vezes ela tem que tomar uma escolha. Fico com essa pessoa, separo. Ah, mas ele ganha bem, mas ele é bonito, mas ele. E às vezes o cara é muito assediado. Quando o cara é muito bonito e rico e etc., ele é muito assediado. E a mulherada pensa assim: ah, eu fui a escolhida do fulano de tal. Porque ele tinha tanta mulher à disposição dele, então. Ele podia escolher qualquer um, mas se ele escolheu eu, é porque eu sou especial. Mesmo com toda essa falha de caráter, com todas essas coisas, a pessoa às vezes ela tolera. Eu vou contar aqui um caso para vocês, rapidinho, que aconteceu comigo, onde eu quase caí nessa de família tentar te empurrar para alguém. Né? Havia um rapaz que a gente não chegou a namorar, mas chegou a rolar um clima entre a gente e foi assim. Ele era, entre aspas, amigo mesmo, não chegou a ser, hoje eu reconheço. E depois que eu comecei a estudar sobre relação abusiva, muitos anos depois desse lance que aconteceu, porque foi depois de eu conhecer esse cara que eu namorei os ex-abusivos e tal. Depois de muito tempo eu percebi que quase toda vez que esse cara me via, ele triangulava. Toda vez. Ah, sabe a fulana? Falou que teu batom é horrível. Ah, sabe a Beltrana? Falou que teu cabelo não sei o quê. Sabe a outra lá? Pegou um não sei o que era meu e jogou de lado assim como se não fosse nada. Assim. Toda vez. E eu achando que ele queria me alertar. Eu achando que ele queria me alertar. Que ele queria me. Podia ter dado uma treta desgraçada, porque e se eu fosse lá na pessoa tomar satisfação? Ele nunca nem pensou nisso, né? E como a gente era, entre aspas, amigo, algumas vezes, algumas pessoas da minha família chegaram a conhecê-lo. E tinha uma mulher da minha família, que eu não vou dizer quem é, que ela fica com ele. Fica com ele, ele vem de família boa. E olha que ele não era lindo de morrer. Não era saradão, que nem esse daí era bonito saradão, né? Não era lindo, não era sarado. Ainda não era formado, porque a gente era muito jovem. E vim de família boa. Vim de família boa. Vai cursar uma universidade num lugar legal. E ele tinha muito isso, de querer cursar uma universidade num lugar XYZ. Ele não queria cursar num outro lugar assim, não. Tinha que ser a universidade top para ele cursar. E esse cara já havia dito algumas vezes para mim que ele gostava de mim. Eu novinha de tudo. Nunca tinha nem namorado. Nada. Cruazinha de tudo. Eu pensei assim, Mas eu falava, fulano, mas eu não gosto dele. Aí as mulheres da família, né? Vai se gostando, filha. Vai se gostando, com o tempo aprende a gostar. E eu
quase caí nessa. E teve uma vez que a gente saiu junto pra ficar. A gente saiu, normal, ficamos. Não houve sexo, foi só beijo e abraço. Mas ele ficou. Ali, eu senti que tinha algo de muito estranho. Primeiro, começar a me comparar com a ex dele. Não, porque não sei o quê, porque o beijo da minha ex era melhor. Acabou de sair comigo. Segundo, ele disse que ele estava fazendo cursinho na época e tinha uma menina do cursinho de quem ele gostava. Ele havia dito para essa menina que gostava dela e ela começou a cortar a relação com ele. No meio do encontro. No meio do encontro. Você sai com uma mulher. Mulher não, menina, eu era menina, né? Você sai com uma menina e você chega pra pessoa e fala: Ó, tem a outra ali que eu gosto dela. Ah, não, porque a minha ex é melhor sair com ela era melhor sair com ela do que sair com você. E ainda no meio do encontro ele disse também que ele queria permanecer com a liberdade dele, que ele só queria ficar. Esse lance do só querer ficar até que não me coisou tanto na época. Porque eu nem sabia se eu queria namorar com ele ou não. Agora, principalmente quando ele falou dessa menina do cursinho de que ele tava gostando. Mas foi assim automático. É algo assim que é quase no nosso inconsciente, sei lá. Eu pensei assim, gente. Mas peraí. Ele tá saindo comigo. E ele só quer ficar comigo. Mas para outra ele diz que gostava, então quer dizer que a outra é digna. É como se fosse mais ou menos isso. A outra é digna de namorar com ele e eu não sou. A outra é digna porque ele falou comigo ele quer manter a liberdade, ele só quer ficar, mas com ela ele quer namorar porque senão não ia chegar falando que gosta, ia chegar falando que só e aí, mina, bora pra um penteala. Enfim, talvez essa menina sequer existisse. E mais uma vez, para variar, ele estava triangulando, porque ele sempre triangulava quando ele me via. Esse cara chegou na minha frente, outras ocasiões, atender telefone, celular, e falar como se estivesse falando com uma namoradinha. Pra quê? Pra dizer que tem uma namoradinha? E o que que acontece? Ele percebeu, acho que ele percebeu na hora que o clima ficou tenso de minha parte. Depois que eu já estava em casa, ele ligou pra mim. Ai, Sara, que ficou aqui um monte de não sei o que na minha cabeça. Eu queria conversar com você. Não sei o que. Eu falei, não. E na ocasião, eu nem sequer raciocinei que ele estava tentando me humilhar. Que ele estava tentando me comparar com uma garota que, francamente, eu nem sei se existia. Detalhe, na época eu era magrinha. Eu ainda não havia engordado. Era magrinha, era novinha, cursava a faculdade também. Quer dizer, tem nada a ver isso de ser gordinha, de ser magrinha, de ser novinha. Isso é falta de caráter do cara. E é sutil. A pessoa já chega te esculhambando, pronto, já esculhambou. Mas quando ela é sutil, fica mais difícil de perceber. Tempos depois ele me chamou para sair de novo, só que eu só queria sair com ele como amiga, eu não quis mais ficar. Ele percebeu, obviamente. E numa dessas saídas ele me pediu em namoro. Ele achou que o problema daquela saída lá era ele falar que só queria ficar. Não, peraí.
Você repara que a pessoa não tá legal contigo, você nem faz um clima. Você nem fala, poxa, fulano, eu quero dar certo com você, eu não sei o que aconteceu aquele dia, mas eu sinto muito, não, eu quero dar certo com você, eu quero que a gente dê certo. Não, nada. Ele simplesmente falou, vamos namorar? Você quer namorar comigo? Eu falei, não. Na cara dura, eu falei, não. Porque assim, naquele único encontro que nós saímos, eu me senti péssima. E eu não entendia. Eu achava que eu tava me sentindo péssima porque eu tava forçando algo com alguém que eu não gostava. Ou porque de fato eu fiquei meio chateada do fato dele ter dito que a outra menina lá do cursinho, não sei o que, mas nem chegou. E na época, como eu era muito franca, e eu sentia muito tudo à flor da pele, muito mais do que hoje. Hoje eu ia levar numa boa. Mas como na época tudo pra mim era muito à flor da pele, com certeza, se eu sentisse, eu ia sentar e falar: escuta, fulano, eu não gostei, você me comparou com a menina do teu cursinho, eu não gostei, eu pensei que você estava saindo comigo porque você gostava de mim, só que nem se passou pela minha cabeça. Só se passou pela minha cabeça que, eu tentei forçar uma saída com o cara de quem eu não gosto. E quando ele me pediu em namoro, como eu já não gostava dele mesmo, eu simplesmente cheguei e falei, não. Aí ele chegou pra mim e falou assim, eu sei que aquele dia eu te magoei. Olha como eles fazem pra magoar mesmo. Senão eu não falava assim. Falei, não, fulano, você não me magoou. Quer dizer, internamente provavelmente tenha magoado. Mas eu nem me subiu porque eu não gostava dele. E eu tentando forçar. Vocês veem que eu estava tentando forçar. Eu não gostava dele, de fato. Eu estava tentando forçar. Vou confessar uma coisa aqui pra vocês, gente. O cara de que eu mais cheguei perto de gostar mesmo foi o Eu Odeio Amor. Os outros eu tentei forçar. Porque já tá com X idade, já tá com X anos, tem que namorar sério. Então eu forcei. Passivo-agressivo, eu não gostava dele como homem. E aguentei o que aguentei dele. Suposto sociopata, então, nunca nem sequer passou pela cabeça vê-lo como homem. Tanto que ele percebeu. Ele percebeu. Mas eu ia levar o namoro adiante se ele tivesse sido um pouquinho mais decente. Não levei adiante porque ele não foi nem um pouquinho decente em nada. O Eu Odeio Amor foi o mais próximo. Primeiro que ele mentiu um personagem que eu gostei. E segundo que ele fez o love bombing direitinho. Os outros não, os outros escorregaram muito na casca de banana ali. Esse então, pelo amor de Deus, esse nem love bombing ele fez. Talvez ele não fosse cluster B nem nada, mas talvez fosse um cara desconjuntado aí da vida. Ele me pediu namoro, eu não aceitei. E acabei sabendo que ele já namorou várias outras depois disso e não deu certo com nenhuma. Mas dá certo, eu digo, se quer de ter, por exemplo, noivado com alguma. Eu noivei, né? Eu noivei com aquela bosta lá. Mas enfim. Cheguei a noivar de aliança no dedo e tudo. Mas ele nem isso. E eu não fico indo muito atrás de perfil desse cara que eu tô falando aqui pra vocês, não, porque, enfim, essa suposta amizade que a gente tinha nem acabou nem indo pra frente, cada um seguiu um caminho na vida. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, gente, olha como família pressionando você, aí você se força a ficar com alguém de quem você às vezes nem gosta tanto assim, mas, é bonito, tem bom cargo, tem um bom não sei o que, e você vai ficando. Às vezes a pessoa é abusiva. Se esse carinha que eu falei pra vocês que fazia triangulação, que não sei o que, se ele tivesse chegado pra mim e tivesse me cantado direitinho, como eu tava disposta a tentar algo com ele porque família chegou e falou, se ele tivesse me cantado direitinho, eu tinha namorado com ele. Ia ser mais um namorado abusivo.
Talvez não de bater e de outras coisas, mas de fazer muita triangulação e de querer me humilhar. Ele já me humilhava enquanto, entre aspas, amiga. Você imagina enquanto namorada, né? Inclusive teve uma namorada aí que ele teve, que ele acabou contando certas coisas pra mim que eu achei um absurdo. Depois eu pensei, não precisava falar de certas coisas da menina pra mim. E ele falava. Triangulação de novo, né? Mas tudo bem. E o que acontece, gente? Seria mais um. Era coisa de, não, eu tô com X anos, eu tenho que namorar. Tenho que namorar. E fulano tá ali. E o fulano não sei o quê. Fulano é de boa família. O fulano cursa um bom curso na faculdade, na universidade, então eu vou ficar com ele. Porque tá na hora. Porque eu preciso namorar. Ou porque eu preciso casar. Senão eu vou ficar pra titia. Oh, entendeu? No caso dessa moça, Tatiana Spitzner, eu não sei se tudo isso aconteceu ou não. Mas, principalmente quando o cara é bonito, quando o cara é boa pinta, quando o cara malha, quando o cara tem uma. A mulher, muitas vezes, ela releva. Não é que a mulher é burra, a mulher não é burra, não, a mulher é muito esperta. Mas a mulher, nesse aspecto de relacionamento, ela racionaliza muito. E ela vai pelo emocional e ela vai pelo. Ah, mas se eu perder esse, não tem outro. Infelizmente a mulher vai. Tá, gente? E o que acontece aqui, gente? O que acontece aqui que eu vou falar pra vocês aqui, gente, é o seguinte. Pra finalizar o vídeo, né? Qual figurinha que a gente já conhece? Que é bonita, falha de caráter total, tem tesão em fazer coisas absurdas, mas é bonito, boa pinta e rico, né? É o famosérrimo Christian Grey. Não passa um vídeo sem eu falar mal de 50 tons de cinza, sem falar mal do Christian Grey. É bonito, é bom de cama. Se bem que aquela cena de sexo é tão meia boca, né? Mas enfim, deixa pra lá. É bonito, é gostoso, é bom de cama, é rico. Tem falha de caráter. Aí vem um livrinho que idealiza esta porra. É um livrinho que romantiza esta porra. No romancinho, o que acontece? Ele meio que se modera por amor à mocinha, porque até então ele nunca havia achado a mulher da sua vida. Por amor à mocinha, ele se modera. E na realidade, o que acontece? Mulher casa com um cara bonito, rico, boa pinta, porém com falhas graves de caráter. Ele muda pela mocinha? Não, na vida real ele a mata. É bom, às vezes, esse tipo de caso vir à tona para as pessoas acordarem, meu. Pode ser lindo, pode ser maravilhoso, pode ser rico. Tem falha grave de caráter. Não é que é no romancinho que o cara meio que se arruma. Ele meio que se arruma porque no livro 50 Tons de Cinza a relação é horrível também. Na vida real ela morre. Ela é morta. É bom para o pessoal acordar. Aí tinha também um fator que eu esqueci de falar. A moça, Tatiana Spitzner, ela era muito bonita. Tem gente que vem aqui no canal para falar merda e fala assim: nossa, Sara, você não deu certo com os seus ex porque você é feia. Porque você é gorda. Vocês que ficam choramingando nesses canais, vocês não deram certo porque vocês são feias. Porque se vocês fossem bonitas, vocês tinham dado certo. Olha aí, a moça era bonita, também malhava, esportista, estudada. Tudo de bom. E o cara xingava ela. O cara não deixava ela gastar o dinheiro dela como ela queria. O cara não deixava sequer ela contratar uma diarista. O cara xingava ela de nomes absurdos. E no final, acabou matando ela. Maria da Penha, que nós já citamos aqui, também era muito bonita.
Pega uma foto da Maria da Penha na época que ela sofria as agressões. Belíssima. Pega a Katy Perry, que apesar de não ter sido agredida, eu acho que não, né? Pega a Rihanna, que apanhou do ex-companheiro. Pega a Katy Perry, que é belíssima, talentosíssima. E quando, se eu não me engano, acho que o ex-marido dela queria ter filhos, ela não queria. Então ele pediu divórcio por mensagem de texto. Minutos antes dela começar o show para desestabilizá-la. Foi maldade. Espera outra hora para pedir o divórcio. Cara a cara. Não, fez de propósito. Belíssima, talentosíssima. Pega a Marilyn Monroe. Belíssima. Casou 3 vezes, foi infeliz as 3 vezes. E pelo menos de um dos maridos, que foi o Joey DiMaggio, ela chegou a apanhar mais de uma vez. Gente, então é também outro mito pra gente desmistificar. A mulher bonita não vai sofrer porque a mulher bonita, né? Ou a mulher certa, independente se é bonita ou feia. A mulher certa, a mulher santinha, que cuida da casa, e que a esposa ideal. Não vai, gente, não vai. Vai por mim, gente, não vai. Não vai. A melhor mulher do mundo não vai consertar um cara com falha de caráter. Então era isso que eu tinha para falar acerca desse caso. Se vocês têm outras opiniões, vocês podem postar aqui embaixo. O comentário é livre. Eu não modero. Gente, muito obrigada por mais essa atenção. Até o próximo vídeo.